Terezinha, seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você no nosso evento. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tatiane, obrigada. É um prazer mesmo, obrigada pelo convite. Achei incrível essa iniciativa de vocês, eu não conhecia, fiquei conhecendo, já pesquisei, já vou entrar e quero muito participar. E obrigada pelo convite para nós, para mim e para toda a instituição que a gente pertence, já vamos falar um pouquinho sobre ela. É um prazer que vocês nos tenham convidado. Obrigada, Tati. Legal. E você vai trazer para gente qual tema nesse dia? Vamos falar sobre um tema muito importante, que são as relações pessoais. E nesse caso, vamos estudar um pouquinho sobre como a gente pode tornar as nossas relações mais prazerosas, ou seja, mais leves, mais felizes, aquilo que nós chamaríamos de relações de sucesso. Esse acho que é um tema que é super importante, né? A maior parte das pessoas até pode ter muito conhecimento, muita habilidade técnica em muitas áreas e pode ter muitas soft skills, mas se falha na questão do relacionamento pessoal, pode estragar o trabalho, pode estragar o casamento, o círculo de amizades. Então, essa questão da habilidade, nós desenvolvemos uma habilidade de nos relacionarmos com o outro, ela é fundamental. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como podemos ser pessoas melhores e nos relacionarmos melhor também. Muito bom. Então, Terezinha, fique à vontade, a partir de agora o palco é seu. Tá bem. Então vamos lá. Como eu estava falando, a grande questão, né, sempre que a gente verifica que alguém tem um problema relacional, é por um não treinamento dessa habilidade de aprendermos a nos relacionar. Nos ensinam tudo na escola, menos como a gente se relacionaram com os outros, né? A gente não tem treinamento disso. E essa é a questão, né? A questão é que nós temos sempre, nós vamos... É natural o conflito, é natural os atritos que vão acontecendo, é natural termos pontos de vista diferentes, mas é importante a gente aprender essa arte, não deixa de ser uma arte, nós nos relacionarmos bem, para que a gente consiga melhorar a nossa família, as nossas relações afetivas, o trabalho, para a gente conseguir ter um círculo de amizades também que a gente consiga se relacionar bem, ou até mesmo qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Ou seja, quando você aprende esse dom de se relacionar, você também, uma coisa muito legal é que quantas e quantas vezes uma pessoa que você nem conhece, nem nunca vai travar contato com ela, você permite que essa pessoa tire a sua paz, né? Então, sei lá, um exemplo muito simples que é, você vai no trânsito e de repente alguém te passa na frente, dá uma cortada, e aquilo já te despertou uma fúria, uma raiva, e você nem conhece a pessoa, você nunca mais vai cruzar com essa pessoa na sua vida, e você permitiu que aquele ser humano estragasse o seu dia. E isso tudo tem a ver com uma capacidade de autoconhecimento, de como você gerir as suas emoções, para que você consiga lidar com o outro. Aí eu coloquei aqui uma coisinha logo nesse primeiro slide, que é, todos nós estamos travando uma batalha muito dura, né? Então, seja doce, seja kind, né? Ou be kind sempre, porque a gente não sabe como é que está a vida do outro. Por mais que você tenha as suas coisas, cada vez que você interage com o outro também tem as suas dificuldades, o outro também tem os seus desafios, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como entender um pouco o posicionamento do outro e como você se entender melhor e como fazer com que essas duas coisas funcionem, Tati? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A primeira grande problemática, que até coloquei aqui um cachorrinho de óculos, que é para a gente entender um pouco, que é a primeira grande problemática é que cada um de nós tem um ponto de vista diferente. Nós vemos o mundo de forma diferente. Aqui embaixo a frase, né? Nós vemos o mundo não como ele é, e sim como nós somos. Então, explicando um pouquinho isso, cada um de nós, a nossa personalidade, a forma como nós interpretamos o mundo, baseada na nossa personalidade. Essa personalidade, ela é constituída por 3 grandes fatores que vai influenciar quem você é. O primeiro fator é o lugar onde você nasceu, ou seja, o teu ambiente sociocultural. Então, isso vai definir os teus paradigmas, a forma como você vê o mundo.
Mas não é só o lugar onde você nasceu. Também vai influenciar a forma como você vê o mundo ou a sua personalidade, o lugar que você nasceu e as experiências que você teve ao longo da sua vida, desde a altura da gestação até toda a fase da infância, adolescência. Isso vai moldando quem você é. Mas uma coisa mais engraçada e mais importante até nesse processo de autoconhecimento é que mais importante do que o lugar onde você nasceu e as experiências que você teve é a interpretação que você fez dessas experiências. E essa interpretação, ela pode ser moldável, ela pode ser modificável, e é aqui que nós podemos atuar, na forma como nós vemos o mundo. Se nós mudamos a forma como nós vemos o problema, nós mudamos o problema. E aí tem sempre uma história que eu costumo contar, que é uma história de 2 gêmeos, né? Essa história está explicada melhor no livro do Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele conta a história de 2 irmãos gêmeos, ou seja, nasceram no mesmo contexto social e cultural, e era um contexto muito difícil, onde, sei lá, sofreu várias dificuldades e privações enquanto criança, e essas 2 crianças, no mesmo contexto, com as mesmas experiências, um estava preso por homicídio e o outro era um empresário de grande sucesso, tinha uma família onde ele se sentia muito realizado e muito feliz. E quando fizeram a pergunta para esses dois homens, perguntaram assim, tá, mas o que aconteceu? Vocês tiveram as mesmas experiências, nasceram na mesma família, no mesmo contexto, o que aconteceu? E os 2 responderam a mesma coisa, que foi, também, com a vida que eu tive, o que é que você esperava? O que mudou? Mudou a forma como cada um interpretou o que estava acontecendo. Um interpretou de uma forma que o fez alavancar o seu sucesso, a sua vida, e o outro interpretou de uma outra forma. Então, é aí, esse é o espaço onde nós podemos atuar, é a reinterpretação desses nossos pontos de vista, porque todos nós observamos o mundo realmente de forma diferente. Nós estivemos aqui vendo exatamente, sei lá, a mesma situação, eu posso interpretar essa situação de uma forma e a Tati completamente de outra forma. E quem está certa? Aqui a gente coloca em causa que não existe muito, é preciso repensar essa questão do eu estou certo. É muita arrogância eu achar que eu tenho a razão, só porque eu interpreto o mundo de uma forma diferente, né? É como se nós estivéssemos aqui, eu vendo 9 e a Tati do outro lado vendo 6. As 2 têm razão. Então, quando a gente percebe que a questão de razão ou a questão de estar certo ou errado também é ponto de vista, você se torna mais flexível para entender o ponto de vista do outro. Faz sentido para você, Tati, isso? Faz sim, Terezinha, faz muito sentido. Que essa questão, né, de nós estarmos o tempo todo, né, buscando desculpas, né, para as nossas frustrações, né, buscando realmente, né, responsáveis por aquilo que a gente não conseguiu conquistar, eu acho que acaba aprisionando a gente numa visão totalmente utópica, né, de coitado, né, de poxa, coitado. Exato. E a gente não consegue sair, né? Enquanto eu tô com esse olhar do coitado, né? Então, da vítima, de poxa, a culpa foi da Terezinha, não foi minha, eu não tenho o que fazer, né? Porque não tem como mudar, porque eu tô projetando todo o problema no outro, né? Tati, é exatamente isso. Aliás, você quase poderia já falar sobre o segundo e terceiro slide, porque eu vou falar exatamente sobre isso, que é necessário urgentemente que você assuma a responsabilidade, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reprogramar o seu comportamento. Você pode se reprogramar, sabe? Você pode ter uma vida mais fácil se você atuar em você. O único lugar onde você tem poder para atuar é em você mesmo. Você não vai conseguir mudar o outro. Eu costumo sempre dizer assim, aceita que dói menos, né? É mais fácil. E eu costumo dizer sempre que ou você muda, ou você se muda. Então, o único lugar onde você tem liberdade de ação é dentro de você mesmo, reprogramando o seu comportamento.
E aí, como estabelecer relações pessoais de sucesso, né? Como? Então, a primeira coisa é isso que você falou, Tati, já estou passando aqui, que é assuma responsabilidade. E aí, tem uma frase que eu acho muito legal, que é atribuída a Freud, né? A gente nunca saberemos se é dele ou não, porque na internet tem de tudo, a gente nunca saberemos, mas ela é bonitinha, que é: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Né? Então, se você está se queixando de alguma coisa, se você não é feliz em algo, se você está com algum conflito, se algo está perturbando a sua vida, a primeira coisa que a gente deve perguntar: qual é a sua responsabilidade nesse processo? Porque existem dois paradigmas aqui distintos. Você pode estar num paradigma reativo ou no paradigma proativo. Se você está num paradigma reativo, esse é o paradigma da culpa. Então você vai colocar a culpa no colo de alguém. Tem aquela frasezinha também que atribuem ao Homer Simpson, que ele diz assim, que é: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Ela é ótima, essa frase, né? Porque é o que acontece também. Então, num paradigma onde você tem uma reação, onde você está nesse paradigma reativo, você vai atribuir a culpa a alguém. Mas nesse paradigma reativo não há acontecimento. Porque se a culpa é do outro, você não pode fazer nada. Então você perde a liberdade, você perde poder de ação. E o outro paradigma oposto é o paradigma onde você é proativo. E aí, no proativo, você assume a responsabilidade pela sua vida. No paradigma reativo, normalmente, a gente atribui a nossa responsabilidade, a nossa culpa, a 3 fatores, né? Então, o primeiro fator, e aqui a gente vai se identificar com alguns, com certeza, o primeiro fator é o fator, não por ordem de importância, tá? Mas o primeiro fator que a gente coloca a nossa culpa é o fator circunstancial, tá? De coisas que estão acontecendo agora na tua vida. Então, você vai dizer que a culpa é do teu marido, que a culpa é do teu chefe, que a culpa são dos filhos adolescentes chatos em casa, a culpa é que você não tem tempo. Então, a culpa é sempre de causas, né? Nesse paradigma circunstancial de relações, às vezes também algo ainda mais amplo, né? Que é aqui já é o paradigma que eu digo que é de algo que não, você nem sequer tem poder sobre isso, que é quando você atribui a culpa: por que você está triste ou por que você está feliz? Aí você vai dizer: mas com esse tempo, como é que eu posso ser feliz? Está chovendo. Gente, mas está chovendo. Você não vai poder atuar no clima. Ele não pode ser influenciador da tua felicidade ou não. Ou então é a crise, é o governo, são coisas que estão para além de você. E você está colocando a culpa nessas situações que estão fora do teu poder. Esse é o segundo paradigma, onde você vai começar a depositar as suas culpas. E depois ainda um terceiro, que é das experiências que você teve no passado. Tudo bem, a gente sabe que as experiências moldam a nossa personalidade, sabemos o quanto elas nos marcam, mas você não pode mexer no passado. No máximo, você pode voltar no passado e ressignificar o que te aconteceu no passado. Mas passado passou. Lá atrás, você não tem mais poder. O teu poder começa daqui para frente. É da tua vida. Ok, aconteceu isso, isso e isso comigo, mas o que eu faço agora? Eu preciso ir no passado? Eu ressignifico, eu perdoo, eu encontro as minhas técnicas para conseguir me conciliar com o que me aconteceu. Mas a tua vida é daqui para frente. Não dá mais para ficar colocando culpa no passado, né? Porque o passado passou, você já não tem mais mão nele. Então, quando você sai desses 3 paradigmas, onde você vai jogando a culpa, você percebe que entre tudo aquilo que te acontece e a resposta que você dá àquilo que te acontece, a responsabilidade é sua. Né? E se a gente conseguir separar até a própria palavra responsabilidade, é a habilidade em dar resposta. Então você pode dar uma resposta diferente, né? Você pode reinterpretar de forma diferente. E aqui é que está a tua liberdade de conseguir mudar, é você assumir-se como responsável e a partir daí conseguir mudar
Então, essa é a primeirinha. Sem isso, a gente não tem nem por onde começar. Se você não se assume como responsável, se você continuar achando nessa questão das relações pessoais, nas relações afetivas, seja lá que, tipo, né, que contexto de relação, se você continuar achando que a culpa é do outro, não tem nem por onde começar. Né? Então, assuma-se como responsável por tudo o que te acontece. E aí, Tati, muitas vezes meus alunos me dizem assim, Catere, mas eu vou ser responsável por tudo o que me acontece? Porque isso não é responsabilidade minha. Né? Sei lá, às vezes problemas mais graves, não estamos a falar assim de problemas mais simples, às vezes, sei lá, um problema grave, você tem um familiar que está numa fase terminal, ou, sei lá, problemas verdadeiramente graves, tá, Tere? Ótimo, mas assim, isso não é responsabilidade minha, é um fato, não é responsabilidade tua, mas a resposta que você dá ao que te acontece é responsabilidade sua. Né? Então, sei lá, estamos a pensar nesse momento de crise, né, mundial, né, dessa pandemia mundial. É responsabilidade sua? Não é, obviamente não é. Mas a forma como você vai viver isso é responsabilidade sua, né? No caso, sei lá, de alguém que tem um familiar em estado terminal, não é responsabilidade sua, obviamente. Mas a forma como você vai encarar isso é responsabilidade sua, né? Você pode optar por ficar se queixando, você pode aproveitar os últimos momentos, né? Então, é sempre responsabilidade nossa. Pode não ser o que acontece, mas a resposta que você dá ao que acontece é sua, aceita, né? Senão, a partir daí, a gente não... Faz sentido, Tati, para você? Quando você você estava falando sobre a responsabilidade, e antes de você dar esse último exemplo, né, já tinha puxado na minha memória para poder compartilhar algo que eu sempre falo nas palestras e tudo mais, quando a gente está falando principalmente, né, sobre essa questão de autoconhecimento. Falei assim, 50% de tudo que acontece com você é sua culpa, é sua responsabilidade. 50% não é sua responsabilidade. Então, não adianta você caçar porque simplesmente aconteceu. Aí a pessoa olha e fala assim, mas então quer dizer que pode estar acontecendo comigo, que né, não é a minha responsabilidade. Assim, só que 100% a responsabilidade é sua e escolher o que você faz a partir do momento que você se depara com uma situação. Então, quer dizer, voltou pra gente Exatamente. Assim, é que é o que eu digo sempre, sem isso não dá nem para começar. E não dá nem para começar qualquer tema de autoconhecimento, né? Não estamos a falar nem só na temática das relações pessoais, não dá para começar nada, porque esse é o pilar, você pode mudar, mas para você mexer em você, assuma-se, sabe? Ganha coragem, assuma-se como responsável. É fácil? Às vezes não, mas é mais difícil ser prisioneiro. É muito mais difícil, é uma vida muito mais dolorosa quando você sabe que você não tem poder de atuação. Se eu sei que eu posso agir, é duro, vai ser duro de vez em quando? Vai! Mas eu sei que eu posso fazer alguma coisa, né? Fica mais leve, fica mais feliz. Então esse é o primeiro pontozinho, assim, ainda bem que está alinhada comigo. Outra questão nas relações é você perceber que nós temos uma fase de maturação, aqui já estamos a falar mais das relações, tá? A gente tem uma fase de maturação nas relações, tá? Então, primeiro, você é um ser totalmente dependente, né? Você nasce, você é dependente dos teus pais para te alimentarem, da tua família, você é dependente de, sei lá, não só de alimento, mas de teto, de casa, de carinho, de amor, para te dar toda a estrutura para você se tornar um adulto, né, maduro, você está maduro para estabelecer uma relação. Então, a primeira fase é uma fase de dependência, mas é muito importante que quando você chega na adolescência, você passe por uma fase de independência. E essa fase de independência, a gente chama que às vezes até é a fase da aborrecência, né? Ela é muito importante, né? A fase da independência é aquela fase onde você bate no peito e você tem todas as certezas do mundo e você quer ser independente, né? Não sei se você tem essa sensação, mas a gente tem a sensação que quanto mais você sabe, menos certezas você tem, né?
A vida vai ficando assim. Antigamente você tinha muitas certezas, né? Você levantava muitas bandeiras e batia no peito, porque aquela necessidade de independência, de você mostrar quem você é e tal. E depois você vai percebendo que não, quanto mais você sabe, menos você sabe. Porque você entra numa outra fase. Mas é importante você passar por essa fase da independência. Só que ela não pode ser o final. Então, na fase de dependência, é você precisando do outro. Na fase da independência, é você não precisando do outro. Você quer estar, né? É você. Mas é importante que você passe para o seguinte, para o next level, né? Que é a fase da interdependência. E as relações saudáveis, elas só se desenvolvem numa fase de interdependência, tá? Se você tem um comportamento de dependência e você encontra outro maluco que tem um comportamento de dependência, gera uma relação altamente destrutiva. Se você tem um comportamento dependente, mas relaciona-se com alguém independente, a relação é frágil, porque não dá, um está sugando, o outro está querendo sair, então não vai acontecer. A relação que é uma relação saudável é uma relação de interdependência, onde eu tenho o meu mundo, estamos aqui falando mais até de relações afetivas, mas ela vai se encaixar em relação familiar, por exemplo, de mães e filhos, de irmãos, de amigos, né? Quando as pessoas são muito dependentes dos amigos, da amizade, isso também vai se refletir nesse tipo de relações, tá? Então, a relação saudável, ela é uma relação onde eu tenho o meu mundo, você tem o seu mundo e nós temos o nosso mundo. Né? Então, aí é uma relação de interdependência, é o nós. Né? Eu tenho a minha individualidade, você tem a sua individualidade e você encontra a intersecção que é da interdependência. Isso é extremamente importante. Então, quando a gente consegue encontrar esse meio, quando você percebe que nesse meio é que se desenvolvem as relações saudáveis, você começa a perceber a dinâmica. E também, se você entende, se você tem um comportamento que é dependente, você percebe que você tem que passar para o próximo nível, né? Não dá para ficar nesse comportamento dependente, senão as suas relações, elas não vão ser as relações onde você vai conseguir aprofundar a relação, tá? Então é muito, muito, muito importante que a gente perceba essa intersecção. Você tem o teu mundo, eu tenho o meu mundo e a gente tem o nosso mundo, tá? E é aqui que as coisas se desenvolvem. A gente falar um pouquinho mais de relações, eu também costumo, não sei se você já conheceu, você já ouviu falar desse conceito da conta bancária emocional? Não. Não. É tão legal. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar desse conceito é assim, uau, faz todo sentido, todo sentido. E aqui é um paradigma de uma relação interdependente. Cada relação que você tem, seja ela de que nível for, tá? Relação afetiva, relação com filhos, relação com amigos, não importa que tipo de relação é. Qualquer relação que você tenha, é como se você tivesse uma conta bancária nessa relação, tá? E cada vez que você faz uma gentileza, cada vez que você exerce uma escuta empática, cada vez que você ama, cada vez que você cuida, você vai fazer um depósito nessa conta bancária emocional. Cada vez que você faz uma deselegância, você faz um levantamento dessa conta bancária emocional. Então, perceber isso é perceber como está o teu saldo da conta bancária emocional com as pessoas. Só que o mais divertido desse conceito é que cada um de nós interpreta o que é um depósito ou um levantamento, um saque, de forma diferente. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor. Cada um de nós interpreta o amor de forma diferente. Então, eu posso interpretar o amor, por exemplo, ele tem um livro muito legal, eu podia ter colocado um slide aqui sobre esse livro, mas pesquise, tem um livro muito legal, é As 5 Linguagens do Amor. Então, ele fala que existem 5 formas de amor, tá? Tem aquela pessoa que interpreta o amor pelo contato, pela proximidade física. Outra, pelo tempo. A segunda forma, pelo tempo passado em conjunto, ou seja, pela qualidade do tempo em conjunto. Outra, pelas palavras de reconhecimento.
E aí, Tati, tem um conceito muito legal que é para o que é esse depósito emocional. Porque para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra coisa totalmente diferente. E é aquela história que, assim, com cada pessoa você vai ter que ter um comportamento diferente. É muito legal isso. Você percebe, por exemplo, uma mãe que tem muitos filhos, percebe que com cada um tem que agir de forma diferente. Ou um líder que tem vários liderados. O que funciona para um não funciona para outro. E aí você precisa perceber o que é um depósito para cada uma das suas relações. Então tem um livro muito legal que é As 5 Linguagens do Amor, que ele vai te dizer que o ser humano ele interpreta o amor de 5 formas. E até tem um teste engraçadinho para fazer, então façam, pesquisem, façam, porque é muito giro, e salva relações, esse livro. Ele vai dizer que, então, tem pessoas que interpretam como o amor o tempo de qualidade, ou seja, você passar tempo com a pessoa. Outras vão interpretar o toque físico, ou seja, o abraço, o contato físico, você vai se sentir amada ou amado de acordo com a proximidade física. Outros interpretam o amor como palavras de afirmação. Eu sei que você me ama se você me incentivar, né? Palavras de afirmação. Outras como reconhecimento. Se você disser assim, olha, Tere, que legal que você fez isso, que incrível que você é, parabéns. Eu vou interpretar que, uau, que legal, essa pessoa me ama. Ou então ainda outra pessoa por presentes, que é sempre legal, né, dar presentinhos e tal. Então, não adianta eu querer dar, sei lá, tempo de... eu vou contar uma história muito legal, muito curtinha, mesmo muito curtinha, porque é uma experiência pessoal. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas é uma experiência pessoal. E como eu pedi autorização para o meu ex-marido de falar sobre isso em todas as palestras, ele me deu, eu posso falar dele. Então, eu tive uma relação durante, 15 anos com meu ex-marido, e hoje somos super amigos, assim, e temos uma relação super linda. Mas foi muito legal porque isso mudou a nossa vida. Perceber essa questão da linguagem de amor mudou a nossa vida. Por quê? Eu interpreto o amor como tempo de qualidade e toque físico. Ele interpreta o amor como reconhecimento e atos de serviço, alguma coisa que eu faça para ele, né? E aí, a conta não fechava. Cada vez que a gente tinha um atrito, eu achava que o que ele queria era toque físico, proximidade e tempo com ele. Mas o que ele queria é que eu lhe desse palavras de reconhecimento e fizesse alguma coisa por ele, atos de serviço. Então a conta não fechava. E a mesma coisa, cada vez que eu tinha qualquer coisa para resolver, ele, muito solícito, sempre me dizia, nossa, mas que legal que você é, que incrível que você é, ou então me fazia alguma coisa. E para mim aquilo não era amor, para mim amor era passar tempo comigo. E a conta não fechava. E aí um dia a gente fez esse teste juntos, aí eu percebi, assim, afinal é isso, e eu entendi que esse é o tipo de relação que ele desenvolveu até com a mãe dele e tal, então tudo vai fechando, assim, a conta. Aí a vida ficou mais fácil, porque depois cada vez que a gente tinha um atrito, eu assim, pera, eu sei o que ele precisa, eu vou lá e vou lhe dar exatamente o que ele precisa. E ele também comigo. Se ele via que eu estava de cara fechada, tinha acontecido qualquer coisa, assim, pera, eu sei o que a Tere precisa. Aí ia lá e passava tempo comigo. Então, não adianta você acreditar que você está fazendo depósitos na conta bancária emocional da pessoa pelos teus paradigmas, pela forma como você interpreta o mundo. Você tem que perceber o que o outro interpreta no mundo, o que o outro entende por um depósito na conta bancária emocional. E aí tem outra coisa muito legal, que tem pessoas que têm muita credibilidade conosco. Né? Eu tenho um amigo que tem uma conta bancária emocional comigo infindável, não tem fim por tudo que ele já fez comigo, né? Tipo, acompanhou na minha vida toda. E essa pessoa, se ela fizer um levantamento, se ela fizer, sei lá, marcou comigo de tomar um café e não foi, ou se ela tiver, sei lá, chegou atrasado, ou sei lá, qualquer coisa que ele tenha feito, eu vou dar risada, porque assim, puxa, mas sei lá, é o meu amigo, tipo, ele tem muito crédito comigo. Então, pessoas têm muito crédito conosco. Por quê? Porque fizeram muitos depósitos na conta bancária emocional ao longo de muito tempo. Mas tem pessoas que só fizeram retiradas, né? Só fizeram saques. Essas pessoas têm pouquíssimo crédito conosco. Né? Qualquer pessoa, às vezes a pessoa, ela faz qualquer coisinha, ela chegou atrasada a uma reunião e você já não suporta mais, não aguenta, é uma gota d'água no copo. Por quê? Porque ela fez muitas retiradas. A grande sacada aqui é perceber como está a sua conta bancária emocional com as pessoas.
E você precisa ter sempre crédito, você precisa sempre fazer depósitos nessa conta bancária emocional. E isso vai salvar muitas relações, porque ninguém está livre de errar. Um dia você vai errar. Mas se a tua conta bancária emocional estiver muito alta, não tem problema. A pessoa vai interpretar como, puxa, tudo bem, mas olha, sei lá, a Tati é tão legal, não tem problema ela ter feito isso. Ela devia estar num mau dia, sei lá, aconteceu qualquer coisa com ela, o que a Tati tem? Deixa eu tentar ajudá-la. Porque você tem uma conta bancária muito alta. Eu achei genial esse conceito. Eu sempre trago esse conceito para a gente perceber como estão as nossas relações. É quase como um termômetro das nossas relações. E aqui eu deixo a pergunta para quem está ouvindo agora essa palestra, que é: quais são as suas relações mais importantes? E como está o saldo dessas contas bancárias? E aí uma outra reflexão que é: o que você pode fazer ainda essa semana para aumentar o saldo dessa conta bancária emocional? Então fica a reflexão: quem são as pessoas mais importantes da sua vida e como está isso? Você ultimamente tem prestado atenção às relações? Você tem feito depósitos? Você sabe o que a outra pessoa valoriza? Então fica a reflexão para a gente melhorar as nossas relações, tá? Outro conceito muito importante é a gestão das emoções. Tá? O que é emoção? É energia em movimento, né? Emotion, energia em movimento. Então, a emoção, ou as emoções que nós vamos tendo, e nas relações elas vão acontecendo muitas vezes, né? Cada interação que você tem desperta uma emoção, é um motor, é uma energia muito poderosa e muito grande, que pode nos levar a construir muita coisa ou pode nos levar a destruir muita coisa também. A questão é: que tipo de emoção você tem e que gestão emocional você faz para melhorar as suas relações pessoais. A principal dica que eu dou em relação à gestão emocional, gestão emocional quase que é um curso só de gestão emocional, né? Mas a dica, uma que seria a minha dica principal para gestão emocional é: não reprima as suas emoções. Porque se você reprime, como qualquer coisa arrolhada, reprimida, o dia que ela sair, ela vai ser com muita violência. Então, não reprima as suas emoções. Se você sentiu alguma coisa, você precisa verbalizar, exprimir, você precisa soltar, transformar essa energia em alguma coisa, tá? Pense que, vamos colocar assim de uma forma mais visual para as pessoas entenderem. Nós temos vários veículos de manifestação no ser humano, né? Nós temos o veículo físico, nós temos o nosso emocional e nós temos o nosso mental, e acima ainda temos o intuicional e outros veículos. Nós vamos pensar nessa tríade, tá? Físico, emocional e mental. O físico é mais denso, o emocional também é denso, mas é mais sutil que o físico, e o mental é mais sutil que o emocional, tá? Vão variando em níveis de densidade. É como se fosse degrauzinhos, tá? Então, se você estiver no degrau emocional, no momento da crise, você precisa sair daquele estado emocional. No momento da crise, você tem dois caminhos. Se você conseguir, você sobe para o mental, racionaliza e faz a gestão das emoções. Se a emoção for muito pesada, se for muito difícil, você não vai conseguir subir para o mental, tá? A emocionalidade, tem uma frase do professor De Rose, que ele diz que a emocionalidade estupidifica, e é mesmo. Então, se você estiver muito emocionalizado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir pensar. Se for esse o caso, a melhor forma de você gerir as emoções é você descer para o físico. Vai nadar, vai correr, vai pular, vai saltar, vai surfar, vai fazer qualquer coisa que te desgaste fisicamente para que você saia desse estado emocional. Mas não tome decisões emocionalizadas, não vomite as suas emoções no colo, seja de quem for, porque isso vai estragar as suas relações. Como você fazer isso? A melhor forma, lá está, é não reprimir. Vou contar uma história muito legal, um exemplo muito legal de não reprimir as emoções. Então, imagina que você, sei lá, vai apanhar um ônibus. Você sobe no ônibus e você está lá de pé, segurando no ônibus e vem, sei lá, um fulaninho e pisa no teu pé. Vamos ver os dois caminhos. Eu reprimo as emoções.
o que eu vou dizer? Vou pensar para mim, né? Os meus pensamentos. Ah, não, Tere, você é uma pessoa tão legal, você quer ser uma pessoa melhor. Coitado do fulaninho, ele tá pisando no teu pé. Ele nem tá fazendo de propósito, ele simplesmente não tá vendo que tá pisando no teu pé, mas o sacana tá pisando no teu pé. E aquilo começa a ganhar uma força. Ele não tá vendo que tá pisando no meu pé. Quantas vezes, quanto tempo ele vai precisar pisar no meu pé para perceber que tá me magoando? E pum! Quando eu vou falar com ele, eu vou dizer assim, você não tá vendo que você tá pisando no meu pé? Por quê? Porque eu reprimi as emoções. Agora, se eu tô no ônibus e o fulaninho vem, pisa no meu pé, e eu digo assim, opa, o de baixo é meu, você tá pisando no meu pé? Não deu tempo de gerar emoção. Vocês vão, eu até brinco assim, né? Aquele momento, tipo, vocês olham um pro outro e quem sabe não é o amor da tua vida, porque você não reprimiu a emoção. A questão é, quantas vezes no nosso trabalho, na família, quantas vezes as pessoas estão pisando no teu pé e você está engolindo isso. E isso está crescendo, crescendo, crescendo. E um dia estoura. E aí você fica num pêndulo, onde você passa sempre de um comportamento passivo para agressivo. Do agressivo para o passivo. Então, do passivo, porque você vai engolindo, 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 estoura. Agressivo. Agressivo, você arrepende. Ah, eu sou sempre a mesma coisa, impulsiva, e gritei, não sei o que, estourei. E ai, não posso, vai para o passivo. Aí reprimo, vai pro agressivo. E a gente tá sempre ali, no passivo-agressivo, o tempo todo. Mas há um caminho do meio, que é você não reprimir. Aconteceu qualquer coisa, diz, fulaninho, você tá pisando no meu pé. E aí você vai dizer isso de forma assertiva. E aqui é a segunda chave, sabe? É você encontrar a assertividade. Você deixa de ter um comportamento, não precisa ter um comportamento agressivo, não precisa ter um comportamento passivo, e você encontra o meio termo, tá? Não ser obrigado a nada e não obrigar ninguém. É você encontrar o caminho do meio, da assertividade, tá? E isso é a chave para que você faça a melhor gestão das suas emoções e você consiga ter relações mais saudáveis. Tati, até aqui, tudo certo? Poxa, super. Acho que... Bom, enfim, acho que desde a... Já estou raciocinando desde de 3 slides atrás, né, Tere? Começa a falar, a gente entra na palestra e não tem como, né? Eu acho que essa questão, para mim, do depósito emocional fez sentido demais. Sentido, não é? Muito. Sentido demais, muito sentido. E essa questão realmente de a gente tentar reprimir a emoção para parecer mais forte, para parecer mais controlado, para parecer mais racional, né? Geralmente fala assim, mas se eu falar, né? Não, então deixa eu ficar aqui na minha porque eu sou mais inteligente, né? Eu sou mais racional, eu sou mais forte. Na verdade, não existe essa coisa quando a gente está falando de emoções, né? De alguma forma isso vai explodir, né? E depois, vamos pensar estamos aqui num contexto feminino, né? Vamos falar de mulher para mulher. Nós experimentamos, nós somos muito emocionais e muitas vezes, desde pequena, nos levam a acreditar que você ser emocional vai ser algo ruim. E aí você diz assim, não posso ser tão emocional. Não é esse o caminho. As emoções, elas são uma energia muito poderosa. É isso que nos faz levar esse mundo para frente, né? É isso que nos faz produzir tanto, realizar tanto. É essa energia, essa emoção. Você não pode reprimir essa emoção. Porque se você reprime essa emoção, primeiro é assim, tem uma emoção forte. Se você vomita a emoção, você estraga alguma coisa fora. Mas se você engole a emoção, você estraga alguma coisa dentro. Então não dá. Então é assim, veio essa emoção, você precisa ser inteligente o suficiente para, e aí a gente fala de inteligência emocional, para observar a emoção e ser assertiva e não deixar que a emoção ganhe corpo. Não entrar nisso, não deixar que aquele emocional, porque depois o emocional ele vai ser alimentado pelos nossos pensamentos. Então, não entrar no looping emocional. Aconteceu alguma coisa que te deixou triste, furiosa, você observa e você vai falar com o fulaninho. Fulaninho, olha, sabe aquele comportamento que você teve? Eu me senti assim. Deixa eu fazer aqui um parênteses importante. Não sei como é que a gente está de tempo, mas eu acho que isso é muito, muito, muito importante, que é a questão do feedback. A forma de você colocar isso de forma assertiva. Quando
você for ser assertiva, é importante que você fale sobre você, para que o outro não se sinta agredido. Então, você não vai dizer assim, aconteceu qualquer coisa, né? Alguém te fez uma coisa, pisou no teu pé. Não. Você não vai chegar para ele e dizer, fulaninho, você não viu que você pisou no meu pé? A culpa é sua, é sempre a mesma coisa, você sempre reage assim, eu tô farta disso. O que você está fazendo? Colocando a responsabilidade no colo do fulano. Não é assim. Você precisa assumir-se responsável e dona das suas emoções. Então você vai dizer assim, fulaninho, sabe aquele dia que você pisou no meu pé? Sabe agora que você está pisando no meu pé? Esse seu comportamento não é ele, é o comportamento. Esse seu comportamento faz com que eu sinta. Não é ele que está errado, você é que sentiu isso. Porque se você interpretasse o mundo de outra forma, você sentiria de outra forma. Então a responsabilidade não é dele, é da forma como você interpreta o mundo. Eu interpreto esse comportamento como uma falta de educação comigo ou uma falta de respeito comigo. E isso me machuca. Você está falando de quem? De você. Você não está falando dele. Quando você fala de você, o outro diz assim, puxa, desculpa, eu não queria te machucar. Porque você está falando de você. E você não está falando dele, você está falando daquele comportamento. Sabe esse comportamento que você tem de vez em quando? Não é ele. É aquela coisinha que ele faz. Tira o peso. E aí você assume as suas emoções como algo seu. Talvez você até diga, olha, se eu interpretasse isso de uma forma diferente, talvez até consiga não sentir isso. Mas nesse momento isso ainda me machuca. Eu vou tentar interpretar de uma forma diferente. Por que você tem esse comportamento? Facilita. Porque você traz de novo a responsabilidade para você. Faz sentido? Quando isso acontece é que você entra no canal certo da assertividade, no canal certo de feedback. Porque feedback não é você vomitar as suas insatisfações, neuroses, paranoias no colo de alguém. Isso não é feedback. Isso não é inteligência emocional. Isso é você, pegar naquela energia toda emocional e colocar no colo de alguém. No caminho não é aí. O caminho é você aprender a ser assertivo, tá? Eu acho isso muito importante. E aí outra coisa, deixa eu passar para cá, é que você vai gerando tipos de relação, tá? E isso aqui é muito importante para a gente perceber a questão do feedback. Você tem que aprender a desenvolver relações ganha-ganha. O que é isso? Eu tenho muita coragem e respeito por mim mesmo e tenho muita consideração pelo outro. Então, quando eu tenho uma alta consideração pelo outro, mas uma alta consideração por mim também, a gente tem uma relação ganha-ganha. Tá? Então, o que acontece? Eu estou numa relação recíproca. Eu ganho e a pessoa ganha. E eu só fecho acordos ganha-ganha. Quando eu tenho pouca coragem, pouca autoestima, quando eu não me respeito, eu me posiciono num comportamento passivo e não assertivo. O outro ganha e eu perco. Faz sentido isso? Sim. Então vamos imaginar que eu tenho muita consideração pelo outro, né? O primeiro quadrante, eu tenho muita consideração pelo outro, mas eu tenho pouca consideração por mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou me posicionar num comportamento passivo. O outro ganha e eu perco. Se eu tenho muita autoestima, muita coragem, muita consideração por mim mesmo, mas eu tenho pouca consideração pelo outro, eu vou ganhar, ele vai perder. Porque eu vou passar por cima dos sentimentos dele. Eu ganho, o outro perde. E depois, eu tenho baixa consideração pelo outro e baixa coragem também, baixa autoestima, os dois perdem. Mas o mais louco de você pensar é que qualquer relação que não seja ganha-ganha, ao longo prazo, é uma relação perde-perde. Porque ninguém fica numa relação eternamente, a não ser que você tenha muitas, coisas sérias para resolver e psicoses, e aí você precisa mesmo recorrer a uma psicoterapia ou qualquer coisa assim mesmo para resolver isso. Mas ninguém fica a vida inteira numa relação ganha-perde. Um dia você diz assim, amigo, chega. Um dia estoura, né? Um dia, a música do Vinícius, né? Tem sempre um dia em que a casa cai, né? Então um dia você não vai ficar numa relação onde você perde o tempo todo, né? E ninguém fica com você numa relação onde você ganha o tempo todo.
e outra pessoa perde. Então, é preciso encontrar esse equilíbrio de gerar relações ganha-ganha. E aqui você desenvolve o paradigma da assertividade. Tá? Qualquer outra, ganha-perde, é um paradigma de agressividade, perde-ganha de passividade, a gente precisa ir para o meio, que é o do ser assertivo. Faz sentido, Tati? Super sentido. Eu não sei como nós estamos de tempo, mas foi isso mais ou menos que eu tinha preparado. Aqui eu queria só fazer, então, um resumão, assim, de tudo que a gente falou, tá? Dos pontos chaves que a gente falou. Então, os principais pontos para relação de sucesso: assuma a sua responsabilidade, é o ponto 1. Crie relações de interdependência, é o ponto 2. Não reprima suas emoções, aprende a pegar nessa energia da emoção para produzir coisas, e quando a emoção é negativa, aprende naquele momento, você desce para o físico, sobe para o mental, sai do patamar emocional, dilui essa emoção toda, não reprime a emoção e entra e começa a ser mais assertiva, tá? Esse capítulo da emoção, ele é bem... Tem muita coisa que a gente pode aprender de inteligência emocional, né? É tão legal, quase dá um curso gigante só essa questão da inteligência emocional. Outra coisa importante, perceba, é o termômetro, como está a sua relação com as pessoas. Quem são as pessoas que você precisa investir e fazer depósitos? Que tipo de depósitos vale para cada uma das pessoas com quem você se relaciona? É importante isso. E depois, não deixa que a vida te engula, porque o que acontece é que nós vamos entrando na correria do dia a dia e a gente não foca no que é mais importante, que são as relações, né? Tem um estudo que foi feito, que foi um estudo sobre a felicidade, um estudo feito em Harvard, é um estudo muito longo, durou mais de 60 anos, esse estudo, aliás, ainda tá, os próprios criadores do estudo já morreram, e o estudo continua, que eles fizeram perceber o que produzia verdadeira felicidade no ser humano. Então, acompanharam a vida de várias pessoas ao longo de toda a sua vida, e no final da vida, o resultado foi algo que para nós seria meio óbvio, né, mas foi estudado, que é a importância das relações. As pessoas que tinham conseguido desenvolver relações profundas, relações de conexão, relações prazerosas, de interdependência, essas tinham sido muito felizes na sua vida. Então, em última análise, a gente só quer ser feliz, né? Então, perceba isso, invista nas suas relações. Depois, seja assertiva, né? Saia daquele pêndulo do passivo, agressivo, encontre o caminho do meio, seja assertiva e pense sempre em relações ganha-ganha. Tenha autoestima para expor os seus pensamentos e ser assertiva, e respeite a opinião dos outros, né? Respeite também, tenha consideração pelo outro e seja capaz de ouvir também o ponto de vista do outro, né? Basicamente é isso, Tati, foi isso que eu preparei. Se alguém tiver alguma dúvida, mesmo a Tati ou alguém mesmo da palestra, se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, a gente pode conversar, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, tem vários materiais e palestras preparadas, então se vocês precisarem de aprofundar um pouquinho mais, não hesitem em falar comigo, tá bem? Legal. Tere, você deixou os slides com seus contatos? Tenho que fazer o último slide com o meu contato. Tá bom, perfeito. Aqui, então, a gente, a Tere faz a edição do slide e eu deixo ele para disponibilizar na plataforma de conhecimento para que todas vocês possam ter aí um rápido acesso às redes sociais, aos contatos, porque realmente é apaixonante. Acho que a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando só disso, Tere, porque... É um dos temas que eu mais gosto, portanto, para mim é um prazer. Eu vou editar com o meu contato, mas é fácil também, tá? No Instagram é @dias.terezinha, então podem me seguir lá, e meu e-mail é terezinha.dias@therosemethod.org. Também é fácil, mas eu vou editar e aí vocês ficam aí com o meu contato bonitinho. Muito bom, muito bom. Gratidão. Obrigada pelo convite, Tati. Foi super gostoso mesmo a nossa conversa.
Fico feliz, né, que você tenha gostado também. Com certeza aqui do outro lado nós estamos amando. Para vocês que estão acompanhando então o congresso, olha quanta coisa legal você está conseguindo ouvir, você está conseguindo perceber na sua jornada, para que você simplesmente se torne a melhor versão de você. Não precisa concorrer com ninguém, só precisa se sentir bem sendo quem você é. Bom, fiquem todos aí em paz e até a próxima. Tchau, tchau. Beijinho, meu amor. Beijinho. Tchau, tchau.